Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de Dewey, um gato entre livros. Como vocês passaram a semana? Confio que bem. Me contem aí como foi a semana de vocês. Qual foi a expectativa para a leitura de hoje? Estão gostando das leituras do canal? Ramsés, a Batalha de Kadesh, livro 3 da coleção Ramsés às quartas-feiras. Livro 1, A Senhora da Magia, de As Brumas de Avalon, na quinta-feira. E hoje, Dewey, um gato entre livros. Muito obrigada pelas curtidas. Muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada pelos compartilhamentos, principalmente dos comentários. O compartilhamento das suas impressões, das suas dúvidas, de tudo. Obrigada mesmo. Vamos começar? Capítulo 15. O gato favorito de Spencer. Cerca de um mês depois da fuga de Dewey, Jodie foi embora de Spencer. Eu não estava confiante quanto a ter recursos para mandá-la para a faculdade, e ela não queria ficar em casa. Jodie queria viajar. Então conseguiu um trabalho de babá na Califórnia e economizou dinheiro para pagar os estudos. Tenho certeza de que não faria mal o fato de a Califórnia ficar longe da mamãe. Trouxe Dewey para casa para o último fim de semana dela. Como sempre, ele ficou grudado em Jodie, como um ímã atraído por pele. Acho que, mais que tudo, ele gostava de passar a noite com ela. Assim que Jodie puxava as cobertas, Jill já estava na cama. Na verdade, chegava primeiro. Quando Jodie acabava de escovar os dentes, ele estava sentado sobre o travesseiro, pronto para enroscar-se ao lado dela. Assim que ela se deitava, Dewey se grudava ao rosto de Jodie. Nem a deixava respirar. Ela o empurrava para baixo das cobertas, mas ele voltava. Empurra sobre o rosto. Empurra, atravessado sobre o pescoço. Fica aí, Dewey. Ele finalmente cedia e dormia ali ao lado, fixado aos quadris dela. Jodie conseguia respirar, porém não podia se virar. Será que ele sabia que a nossa menina estava indo embora, talvez para sempre? Quando dormia comigo, Dewey ficava a noite inteira entrando e saindo da cama, explorando a casa num minuto e aconchegando-se no outro. Com Jodie, ele não saía nunca. Em um determinado momento, ele foi atacar os pés dela, que estavam sob as cobertas. Contudo, foi o máximo que ele se afastou. Jodie não conseguiu dormir aquela noite. Na vez seguinte que Dewey veio para minha casa, Jodie já não estava. No entanto, ele encontrou um jeito de ficar próximo a ela. Passou a noite no quarto de Jodie, enroscado no chão ao lado do aquecedor. Sem dúvida sonhando com aquelas noites quentes de verão que passou aconchegado ao lado da minha filha. Eu sei, Dewey, disse para ele. Eu sei. Passado um mês, levei Dewey para sua primeira fotografia oficial. Gostaria de dizer que foi por motivos sentimentais, que meu mundo estava mudando e eu queria congelar aquele momento, ou que me dei conta de que Dewey estava no vértice de algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Entretanto, o motivo verdadeiro foi um cupom. Rick Kresbach, o fotógrafo da cidade, estava oferecendo fotografias de bichos de estimação por $10. Dewey era um gato de tão boa paz que me convenci de que seria fácil obter um retrato profissional dele, um retrato de estúdio. Mas Jill detestou o estúdio. Assim que entramos, a cabeça dele começou a rodar, olhando para tudo.
Botei-o na cadeira e ele imediatamente pulou fora. Peguei-o e o botei na cadeira outra vez. Dei um passo para trás e o gato se fora. Ele está nervoso. Não sai muito da biblioteca, disse ao ver Dewey farejar o pano de fundo da fotografia. Isso não é nada, respondeu Rick. Bichos de estimação não são fáceis? Você não tem ideia, afirmou ele enquanto observávamos Dewey enterrar a cabeça sob uma almofada. Um cachorro tentou comer a câmera. Outro comeu minhas flores artificiais. Agora que estou me lembrando, ele vomitou naquela almofada. Peguei Jill rapidamente. Porém, meu toque não o acalmou. Ele ainda olhava em volta, mais nervoso do que interessado. Tem havido uma boa quantidade de lastimáveis pipis. Tive de jogar um lençol fora. É claro que desinfeto tudo, mas para um animal como Dewey, isso deve cheirar a zoológico. Ele não está acostumado a outros animais. Falei, sabendo que não era exatamente isso. Jill nunca deu bola para outros animais. Ele nunca tomou conhecimento do cachorro de um cego que frequentava a biblioteca. Chegava mesmo a desprezar o dálmata. Não era medo, era confusão. Ele sabe o que se espera dele na biblioteca, porém não está entendendo esse local. Não se apresse. Tive uma ideia. Posso mostrar a câmera para Dewey? Se você acha que vai ajudar. Dewey vivia posando para fotos na biblioteca, mas aquelas eram câmeras comuns. A câmera de Rick era um modelo grande, profissional, como uma caixa. Jill jamais vira uma daquelas antes. Contudo, ele aprendia rápido. É uma câmera, Dewey. Câmera. Estamos aqui para tirar uma foto de você. O gato cheirou as lentes. Inclinou-se para trás e cheirou outra vez. Eu consegui perceber que ele estava menos tenso. Vi que tinha entendido. Apontei. Cadeira. Sente-se na cadeira. Coloquei-o no chão. Ele cheirou cada perna da cadeira de alto a baixo e 2 vezes o assento. Depois pulou para a cadeira e olhou direto para a câmera. Rick correu e bateu 6 fotos. Não acredito, admirou-se ele quando Dewey voltou ao chão. Não quis contar a Rick, mas aquilo acontecia o tempo todo. Dewey e eu tínhamos um meio de comunicação que eu mesma não entendia. Ele parecia sempre saber o que eu queria. Porém, infelizmente, isso não significava que fosse sempre obedecer. Eu nem tinha de falar banho ou escova. Bastava pensar neles e Jill desaparecia. Lembro-me de passar por ele uma tarde na biblioteca. Ele olhou para mim com sua costumeira indiferença preguiçosa. Oi, como vai? Pensei. E há 2 nós de pelo no pescoço dele. Eu devia pegar a tesoura e cortá-los. Assim que a ideia se formou em minha cabeça, puf, o gato sumiu. No entanto, desde a fuga, Dewey andava usando seus poderes para o bem, e não para travessuras. Ele não apenas previa o que eu queria, ele agia. Não quando envolvia uma escovada ou um banho, é claro, mas para os negócios da biblioteca. Essa era uma das razões por que ele estava tão disposto a que tirassem sua foto. Queria fazer o que fosse melhor para a biblioteca. Ele sabe que é para a biblioteca, falei para Rick. Entretanto, dava para perceber que ele não estava acreditando. Porque afinal um gato se incomodaria com uma biblioteca? E como ele poderia ligar uma biblioteca com um estúdio de fotografia a um quarteirão de distância? Mas era verdade, e eu sabia disso. Peguei Dewey e afaguei o seu ponto favorito, no topo da cabeça entre as orelhas. Ele sabe o que é uma câmera, não tem medo dela. Ele já posou antes? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, para visitantes. Ele adora.
Não parece coisa de gato. Eu quis contar-lhe que Dewey não era um gato qualquer, mas Rick andara fotografando bichos de estimação durante toda a semana anterior. Ele provavelmente já teria escutado aquilo umas 100 vezes. No entanto, se você vir a fotografia oficial de Dewey que Rick bateu aquele dia, vai perceber de imediato que ele não é um gato qualquer. Ele é lindo, está bem, mas muito mais que isso. Ele fica à vontade, não tem medo da câmera, não fica confuso com o que está acontecendo. Seus olhos estão bem abertos e claros, seu pelo perfeitamente arrumado. Ele não parece um gatinho, tampouco parece um gato adulto. É um rapaz tirando a fotografia de formatura da faculdade ou um marinheiro gravando uma lembrança para mandar para a namorada antes de zarpar em sua primeira viagem. Sua postura é notavelmente reta, com a cabeça inclinada e os olhos fixos calmamente na câmera. Sorrio cada vez que olho para aquela foto, porque ele parece tão sério. Parece que está tentando ser forte e boa pinta, mas não consegue muito bem, já que é muito fofinho. Poucos dias depois de ter recebido as fotos prontas, fiquei sabendo que o Shopko local, uma grande rede de lojas de mercadorias como a Walmart ou a Kmart, estava lançando um concurso de fotos de bichos de estimação para levantar fundos para uma obra de caridade. Você pagava $1 para votar e o dinheiro era usado para combater a distrofia muscular. Isso era típico de Spencer. Havia sempre alguém levantando fundos e essa pessoa era apoiada pelos cidadãos locais. Nessa estação de rádio, a K-City, sempre promovia esses esforços. O jornal muitas vezes publicava uma matéria. O comparecimento era geralmente avassalador. Não temos uma tonelada de dinheiro em Spencer, porém, se alguém precisasse de uma mão, estávamos prontos a fornecê-la. Isso é o orgulho cívico. Num impulso, registrei Dewey no concurso. A foto era para fins de promoção da biblioteca. Afinal, não era essa uma oportunidade perfeita para promover esse aspecto especial dela? Algumas semanas mais tarde, a Shopko pendurou uma dúzia de fotos, todas de gatos e cachorros, em um arame na frente da loja. A cidade votou. E Dewey venceu de longe. Ele teve mais de 80% dos votos, 7 vezes mais que o segundo colocado. Foi ridículo. Quando a loja me ligou para contar o resultado, fiquei quase envergonhada. Parte do motivo pelo qual Dewey teve uma vitória tão esmagadora foi a fotografia. Jill está de olhos fixos em você, pedindo que olhe de volta para ele. Ele estabelece uma conexão pessoal, mesmo que haja um toque de altivez em sua pose. Outra parte do motivo era a aparência de Dewey. Ele é um ídolo de matinê dos anos 1950, cortês e tranquilo. Ele é tão lindo que você se sente obrigado a amá-lo. Mais uma parte do motivo era a personalidade de Dewey. A maioria dos gatos fotografados pareciam extremamente assustados, desesperados para cheirar a câmera ou indignados com o processo todo. Muitas vezes as três coisas. Já os cachorros pareciam prestes a pirar, derrubando tudo na sala, enrolar-se nos fios e depois comer a câmera. Jill parecia calmo, mas principalmente, Dewey venceu o concurso porque a cidade o adotara. Não apenas os usuários regulares da biblioteca, como percebi pela primeira vez, e sim a cidade inteira. Enquanto eu não estava olhando, enquanto estava preocupada com o mestrado, com a reforma e com Jodie, Dewey tranquilamente fazia sua magia funcionar. As histórias, não apenas de seu resgate, mas de sua vida e de seus relacionamentos, penetravam as rachaduras e brotavam em nova vida. Ele não era mais apenas o gato da biblioteca. Era o gato de Spencer, a nossa inspiração, o nosso amigo, o nosso sobrevivente.
era um de nós, e ao mesmo tempo ele era nosso. Seria ele um mascote? Não. Fazia ele alguma diferença no jeito como a cidade pensava a respeito de si mesma? Isso sem dúvida. Não todo mundo, é claro, mas gente suficiente. Dewey nos lembrava mais uma vez de que éramos um tipo diferente de cidade. Nós nos preocupávamos, dávamos valor a pequenas coisas. Compreendíamos que o que importava na vida não era a quantidade, mas a qualidade. Jill era mais um motivo para se amar essa resistente cidadezinha nas planícies de Iowa. O amor por Spencer, o amor por Dewey, estava tudo misturado na mente pública. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. O famoso gato de biblioteca de Iowa. Agora, em retrospectiva, posso ver que a fuga de Dewey foi um ponto de mutação, uma última ousadia no final da juventude. Depois disso, ele ficou satisfeito com sua sina, ser o gato residente da biblioteca pública de Spencer. Um amigo, confidente e embaixador de boa vontade para todos. Ele saudava as pessoas com um novo entusiasmo. Aperfeiçoou a bela arte de descansar no meio da seção de não-ficção para adultos, onde não só podia ser visto pela biblioteca inteira, como também havia lugar bastante para as pessoas caminharem sem pisar nele. Se estivesse num humor contemplativo, se deitava de barriga para baixo, com a cabeça erguida e as patas da frente displicentemente cruzadas à frente. Chamávamos isso de pose de Buda. Dewey conseguia se isolar mentalmente nesta pose por 1 hora, como um homenzinho gordo em paz com o mundo. Sua outra posição favorita era inteiramente esparramado de barriga para cima, todo aberto, com as patas espichadas nas 4 direções. Ele relaxava inteiramente, totalmente exposto. É surpreendente. Quando você para de correr e começa a se esparramar, o mundo vem a você. Se não o mundo, pelo menos Iowa. Logo depois do concurso Shopko, Dewey foi o assunto da coluna de Chuck Offenburger, Iowa Boy, no The Des Moines Register. A Iowa Boy era uma dessas colunas que diziam coisas do tipo: foi a notícia mais chocante com que já me deparei desde que alguns anos atrás descobri que a biblioteca pública de Sheghorn, pertinho daqui, começou a emprestar formas de bolo para seus frequentadores. De fato, foi exatamente isso que a coluna disse. E sim, a biblioteca pública de Sheghorn, logo ali, realmente emprestava formas de bolo para os seus usuários. Conheço pelo menos 1 dúzia de bibliotecas em Iowa que têm vastas coleções de formas de bolo. As bibliotecárias as penduram nas paredes. Se quiser assar um bolo especial, como um bolo do ursinho Pooh para a festa de aniversário de uma criança, você vai à biblioteca. Essas sim, são bibliotecárias que servem suas comunidades. Quando li o artigo, pensei: uau, Dewey realmente fez sucesso. Uma coisa era uma cidade adotar um gato. Ainda melhor era uma região toda adotar um gato, como o noroeste de Iowa tinha feito com Dewey. A biblioteca recebia visitantes todos os dias, vindos de pequenas cidades e fazendas nos municípios vizinhos. Veranistas na região dos lagos de Iowa vinham à cidade para conhecê-lo e depois espalhavam a notícia para os vizinhos e hóspedes, que vinham na semana seguinte. Ele aparecia frequentemente em jornais de cidades próximas, mas o The Des Moines Register era o jornal diário de Des Moines, a capital do estado. Cidade que tinha uma população de quase 500 mil habitantes. O The Des Moines Register era lido pelo estado inteiro. Mais de 500 mil de pessoas provavelmente liam a respeito de Dewey naquele exato momento. Era mais que o número de pessoas que comparecia à feira anual de Clay County.
Depois da sessão Iowa Boy, Jill começou a aparecer regularmente nos noticiários da nossa televisão local que se originavam em Sioux City, Iowa e Sioux Falls, Dakota do Sul. Logo, ele começou a aparecer em estações de outras cidades e estados próximos. Toda vez começava do mesmo jeito, com uma voz de fundo. A biblioteca pública de Spencer não esperava nada além de livros na caixa de devolução em uma gelada manhã de inverno. Não importava como a emoldurassem, a imagem era sempre a mesma. Um pobre gatinho, frágil, quase congelado, implorando ajuda. A história da chegada de Dewey à biblioteca era irresistível, mas a personalidade dele também. A maior parte das equipes de notícias não estavam acostumadas a filmar gatos. Não há dúvidas de que havia milhares de gatos no noroeste de Iowa. Porém, nenhum deles chegou às câmeras. Assim, eles começavam com o que parecia ser uma boa ideia. Deixe ele se comportar naturalmente. Bem, aqui está ele, dormindo em uma caixa, com a cauda pendurada para fora e a barriga saindo por cima da beirada. É o máximo da naturalidade possível. 5 segundos mais tarde, dá para lhe dar um pulo ou qualquer coisa do gênero? Dewey sempre dava o que pediam. Ele pulou por cima da câmera para uma tomada de ação em voo. Caminhava entre 2 mostruários para mostrar sua habilidade. Corria e pulava da ponta de uma prateleira. Brincava com uma criança, brincava com sua lã vermelha, sentava silenciosamente em cima do computador e olhava fixo para a câmera, um modelo de decoro. Ele não estava se mostrando. Posar para a câmera era parte do trabalho de Dill como diretor de publicidade da biblioteca. Então ele o fazia, e com entusiasmo. O aparecimento de Dewey em Living in Iowa, Morando em Iowa, uma série da televisão pública de Iowa que focalizava questões, eventos e pessoas daquele estado, foi típico. A equipe do Living in Iowa se encontrou comigo na biblioteca às 7:30 da manhã. Dewey estava pronto. Ele acenou, rolou, pulou entre as prateleiras. Aproximou-se e pôs o nariz na câmera. Ficou grudado ao lado da apresentadora, uma linda moça, e a conquistou. Posso pegá-lo? Ela perguntou. Eu mostrei a ela o transporte Dewey, por cima do ombro esquerdo, com o traseiro na dobra do braço e a cabeça por cima de suas costas. Se você o quisesse segurar durante algum tempo, teria de usar o transporte Dewey. Ele veio comigo, sussurrou excitada a apresentadora quando o gato se envolveu no ombro dela. A cabeça de Jill apareceu. O que ela disse? Como faço para acalmá-lo? É só afagá-lo. A apresentadora afagou-lhe as costas. Dewey deitou a cabeça no ombro dela e aninhou-se contra o pescoço. Ele veio comigo, ele veio realmente comigo. Consigo senti-lo ronronar. Ela sorriu para o operador de câmera e sussurrou: Você está registrando isso? Fiquei tentada a dizer: É claro que ele vai com você, ele vai com todo mundo. Mas por que estragar a emoção? O episódio de Dewey foi ao ar meses mais tarde. Chamava-se A Tale of Two Kitties, um conto de 2 gatos, uma paródia de A Tale of Two Cities, um conto de 2 cidades de Dickens. O outro gatinho era Tom, que morava na loja Kibbe's Hardware em Conrad, Iowa, uma cidadezinha no meio do estado. Como Dewey, Tom foi encontrado da noite mais fria do ano. O dono da loja, Ralph Kibbe, levou o desgarrado congelado ao consultório do veterinário. Deram uns $60 de injeções nele, declarou no programa, e disseram que se ele ainda estivesse vivo pela manhã, poderia ter uma chance. Ao assistir ao programa, dei-me conta de por que a apresentadora estava tão feliz naquela manhã. Havia pelo menos 30 segundos de imagens de Dewey deitado no ombro dela,
enquanto o máximo que conseguiu de tom tinha sido uma cheirada no dedo. E não era apenas Dewey que expandia seus horizontes. Durante o programa de mestrado, eu ficara muito ativa nos círculos bibliotecários estaduais e depois da formatura fui eleita presidente da pequena Associação de Bibliotecas de Iowa, um grupo de defesa das bibliotecas em cidades com menos de 10.000 habitantes. Defesa, pelo menos quando me uni ao grupo, era modo de dizer. A associação tinha um sério complexo de inferioridade. Somos pequenos, quem vai se importar conosco? É melhor ficarmos só no leite, biscoitos e um pouco de fofoca. É para isso que servimos. Era o que as bibliotecárias pensavam. No entanto, eu vira em primeira mão que pequeno não significava irrelevante. E estava inspirada. Não acham que as cidades pequenas têm importância? Não acham que as bibliotecas podem fazer diferença? Vejam Dewey. Todas as bibliotecárias do estado conhecem Dewey Read More Books. Ele apareceu na capa do Boletim de Bibliotecas de Iowa 2 vezes. Recebe correspondência de fãs da Inglaterra e da Bélgica. Apareceu no Boletim Estadual das Bibliotecas de Illinois. Recebo todas as semanas ligações de bibliotecárias imaginando como conseguiriam convencer seus conselhos a deixarem-nas ter um gato. Será que isso parece irrelevante para vocês? Então deveríamos arranjar gatos. Não, vocês deveriam acreditar em si mesmas. E elas assim fizeram. 2 anos depois, a pequena associação de bibliotecas era uma das mais ativas e respeitadas do estado. No entanto, o grande avanço de Dewey não veio por meus esforços, e sim pelo correio. Uma tarde, a biblioteca recebeu um pacote com 20 exemplares do número junho-julho de 1990 da Country Magazine, uma revista nacional com circulação de mais de 5 milhões de exemplares. Não era incomum recebermos revistas de editoras esperando que fizéssemos assinaturas, mas 20 exemplares? Eu nunca tinha lido ou falado com qualquer pessoa da Country Magazine. Porém, gostava do slogan do cabeçalho, para aqueles que moram ou anseiam pelo campo. Resolvi folheá-la e lá estava, na página 57, um artigo colorido de 2 páginas a respeito de Dewey Read More Books na Biblioteca Pública de Spencer, com fotografias e tudo, enviadas por uma habitante local que eu nem conhecia, mas cuja filha frequentava a biblioteca. Era óbvio que ela andara contando à mãe as histórias de Dew quando voltava para casa. Era um artigo pequeno, contudo seu impacto foi extraordinário. Durante anos, visitantes me contaram o quanto ele os tinha inspirado. Escritores em busca de informações sobre outros artigos a respeito de Dewey muitas vezes o citavam. Passada mais de uma década, abri a correspondência e encontrei uma cópia do artigo perfeitamente conservada, cuidadosamente retirada da revista perto da dobra. A mulher queria que eu soubesse o quanto a história de Dewey significara para ela. Em Spencer, as pessoas que tinham se esquecido de Dewey ou que nunca haviam mostrado interesse por ele, notaram. Até o pessoal no Sisters Café se animou. O pior da crise agrária tinha passado e nossos líderes estavam à procura de uma maneira de atrair novos negócios. Dewey obtinha o tipo de evidência nacional com a qual eles apenas conseguiam sonhar, e é claro que a energia e a excitação estavam influindo na cidade. É evidente que ninguém construiu uma fábrica por causa de um gato. Porém, ninguém tampouco construiu uma fábrica numa cidade da qual nunca se tinha ouvido falar. Mais uma vez, Dewey fazia sua parte, não apenas em Spencer, mas no mundo mais amplo, além dos milharais de Iowa. A maior mudança, no entanto, foi o orgulho. Os amigos de Dewey estavam orgulhosos dele. Todo mundo estava orgulhoso de tê-lo na cidade. Um homem
De volta para a reunião de 20 anos de formatura no colégio, parou na biblioteca para folhear os jornais daquele ano. Jill, é claro, conquistou-o imediatamente. No entanto, uma vez que ele ouviu falar dos amigos de Dewey e viu os artigos a respeito dele, ficou verdadeiramente impressionado. Mais tarde, nos escreveu uma carta de agradecimento para dizer-nos que estava contando a todo mundo em Nova York sobre sua maravilhosa cidade natal e seu amado gato de biblioteca. Ele não foi o único. Tínhamos 3 a 4 pessoas por semana que vinham à biblioteca para ver Dewey. Estamos aqui para ver o famoso gato, diria um homem mais velho aproximando-se do balcão. Ele está dormindo lá atrás, vou buscá-lo. Obrigado, ele respondeu, fazendo menção a uma mulher mais nova com uma garotinha loura que se escondia atrás da perna dela. Eu queria que minha neta Lydia o conhecesse. Ela é de Kentucky. Quando Lydia viu Dewey, sorriu e olhou para o avô como se pedisse licença. Vá, queridinha, Dewey não morde. A menina estendeu a mão hesitante para Jill. 2 minutos depois, ela estava espichada no chão, afagando-o. Viu? O avô disse à mãe da menininha. Eu disse que a viagem valeria a pena. Supus que ele se referia a Dewey ou à biblioteca, mas suspeitei que estava se referindo a algo mais. Um pouco depois, enquanto a mãe afagava Dewey com a filha, o avô chegou a mim e disse: Muito obrigado por ter adotado Dewey. Parecia querer falar algo mais, porém acho que nós dois tínhamos compreendido que ele já dissera o suficiente. Passados 30 minutos, quando estavam saindo, escutei a moça dizer ao homem mais velho: Você tinha razão, papai, foi ótimo. Pena que não viemos antes. Não se preocupe, mamãe, disse a garotinha. Vamos vê-lo no ano que vem também. Orgulho, confiança, segurança de que esse gato, essa biblioteca, essa experiência, talvez até essa cidade fossem realmente especiais. Dewey não ficara mais bonito ou simpático depois do artigo na Country. Na verdade, a fama nunca o atingiu. Tudo o que ele sempre quis foi um lugar quentinho onde tirar uma soneca, uma lata fresca de comida, amor e atenção de qualquer pessoa que pusesse os pés na biblioteca pública de Spencer. Mas, ao mesmo tempo, Dewey tinha mudado porque agora as pessoas o viam de um modo diferente. A prova? Antes do artigo na Country, ninguém tinha assumido a culpa de jogar o pobre Dewey dentro da caixa de devolução. Todo mundo sabia da história, porém ninguém havia confessado. Depois que Dewey chegou à mídia, 11 pessoas vieram a mim confidencialmente e juraram pelo túmulo da mãe, ou pelos olhos da mãe, se ela estivesse viva, que tinham empurrado Jill por aquela calha abaixo. Elas não estavam assumindo a culpa, e sim reivindicando o crédito. Eu tinha certeza de que ia dar certo, diziam. 11 pessoas. Dá para acreditar? Deve ter sido um bando muito doido de salvadores de gatos vira-latas. A rotina diária. Tal como desenvolvida por Dewey Readmore Books logo depois de sua lamentável travessura fora da biblioteca pública de Spencer e seguida pelo resto da sua vida. 7h30. Mamãe chega. Exigir comida, mas não ficar muito impaciente. Observar tudo o que ela fizer. Seguir colados aos seus calcanhares. Fazer com que ela se sinta especial. 8h. Chegada do pessoal. Passar 1 hora conferindo cada um. Descobrir quem não está legal e dar-lhe a honra de me afagar o quanto quiser. Ou até 8h58. Hora de se preparar. Tomar posição ao lado da porta da frente, pronto para o primeiro usuário do dia. Também tem o benefício adicional de alertar os membros distraídos da equipe quanto à hora. Detesto quando abrem a porta com atraso. Das 9h às 10h30. Abrem-se as portas.
saudar os usuários, seguir os legais e desprezar os chatos, mas oferecer a cada um a chance de alegrar o seu dia dando-me atenção. Afagar-me é uma dádiva que você recebe por visitar a biblioteca. 10h30. Encontrar um colo para tirar uma soneca. Colos são para sonecas, não para brincadeiras. Brincadeiras em colos é coisa de gatinho. Das 11h30 às 11h45. Descanso. No meio da sessão de não ficção para adultos. Cabeça para cima, patas cruzadas à frente. As pessoas chamam isso de pose de Buda. Eu chamo de leão. Hakuna Matata. Não, eu não sei o que isso quer dizer, mas as crianças ficam falando isso. 11h45. Espichar-se. Quando ficar muito cansativo manter a cabeça erguida, adotar o espicho. Inteiramente de costas e com as patas esticadas nas 4 direções. Afagos assegurados, mas não cair no sono. Se cair no sono, ficará vulnerável a um ataque corporal à barriga. Detesto o ataque à barriga. Das 12h15 às 12h30. Almoço na sala dos funcionários. Alguém tem iogurte? Não? Deixa pra lá. Das 12h30 às 13h. Carona de carrinho. Quando o pessoal da tarde arrumar os livros nas estantes, pular no carrinho e pegar uma carona pela biblioteca. Cara, é relaxante ficar completamente mole e deixar as pernas penduradas entre as barras da grade de metal. Das 13h às 15h55. Tempo livre à tarde. Ficar como está indo o dia. Misturar uma viagem às lâmpadas do teto com mais algum tempo de colo. Saudar os visitantes da tarde. Passar 10 minutos com a mamãe. Lamber o pelo é encorajador, mas não obrigatório. E não se esquecer de encontrar uma bela caixa onde tirar uma soneca. Como se fosse possível esquecer isso. 15h55. Jantar. Eles continuam pensando que a hora do jantar é às 4h. Se eu me sentar lá durante tempo suficiente, acabarão aprendendo. 16h55. Mamãe vai embora. Pular ao redor dela para que ela se lembre de que quero brincar. Um pulo correndo de uma prateleira completado com um salto mortal funciona sempre. 17h30. Brincar. Mamãe chama isso de trilha do Buda. Eu chamo de coisa da bola, porque não há nada melhor do que bater aquela bola pela trilha, com exceção da minha lã vermelha. Eu simplesmente adoro a minha lã vermelha. Será que alguém quer balançá-la para mim? 20h55. O último turno vai embora. Repetir a rotina das 16h55, porém não esperar os mesmos resultados, a não ser que Joy esteja trabalhando no turno da noite. Ela sempre encontra tempo para fazer uma bola de papel e jogá-la no outro lado da biblioteca. Correr atrás do papel o mais depressa que puder, mas, ao chegar lá, sempre o desprezar. Das 21h às 7h30. Meu tempo. Não é da sua conta, bisbilhoteiro? Fim do capítulo 16. Muito bem. Gostaram da rotina do Dewey? Eu achei o máximo. Detalhe, né? Quem tem gato aí, me conta. O gato de vocês também curte uma bolinha de papel? Gente, as minhas gatas, a gatinha que eu tive e a gatinha que eu tenho hoje, elas amam bolinhas de papel. A que eu tinha antes era a Isis, ela já faleceu faz uns 2 anos. E há 1 ano eu tenho a Belinha. Tricolor, eu amo gatas tricolores, eu acho elas lindas. Bom, é isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Hoje a leitura foi mais curtinha, mas tá tudo bem. Semana que vem tem mais. Um beijo, até lá, tchau!